Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar sobre as grandes diferenças da palavra porquê. Muitas vezes vocês estão aí escrevendo redações e vem a palavra porquê e vocês ficam, ai, esse porquê com acento, sem acento, junto, separado, ai meu Deus, o que eu faço? Calma. Vim aqui para resolver o seu problema e mostrar que isso é muito mais simples do que parece. Nós temos aí então 4 modalidades de porquê, né? Então nós temos o porquê que ele é escrito por que, separado, sem acento, por que, também separado, mas aí dessa vez com acento, porque sendo uma palavra só, tudo juntinho, e o porquê é juntinho ainda, mas com acento. Vamos lá. As grandes diferenças aí, elas se encontram no seu uso e principalmente no significado que a gente quer exprimir com aquela frase, com aquele uso daquele porquê específico. Então vamos começar assim. Quando eu tenho o porquê sendo separados, a gente vai ter que pensar que nós temos aí duas palavras diferentes, né? Eu tenho o por, que é uma preposição, nós estudamos isso, certo? É uma preposição que indica causa, motivo, certo? E nós temos esse que. Esse que nós sabemos que é um pronome interrogativo. E aí vocês vão lembrar que os pronomes interrogativos não servem só para fazer perguntas. Isso já é a primeira questão que a gente vai abordar nesse momento. Muitos livros, muitas gramáticas, muitos esquemas que vocês vão encontrar por aí vão dizer que esse porquê separado serve para fazer perguntas. E, gente, isso é uma mentira, certo? O exemplo que eu escolhi dar para vocês, eu não tenho pergunta nenhuma, nem uma pergunta direta e nem uma pergunta indireta, que é quando a gente faz aquela afirmação, mas levantando uma questão do tipo, eu não sei por que você quer queijo, né? Quando eu tenho esse eu não sei por que você quer queijo, nós temos uma pergunta indireta. Mas a frase que eu trouxe aí de exemplo para vocês, você sabe por que ajo assim? Nós não temos nenhuma pergunta, nem direta, nem indireta, certo? Para deixar muito claro aí para vocês que o porquê separado não existe para fazer perguntas. Normalmente, nós usamos para fazer perguntas por quê? Aí, esse porquê. Nós usamos para fazer perguntas tendo em vista que esse porquê ele vai me indicar a razão. Então, uma dica que eu dou para vocês é que sempre que nós tivermos o porquê separado, a gente vai conseguir colocar a palavra razão depois. Né? Então, quando eu coloquei aí o exemplo, você sabe por que ajo assim? Por que esse porquê vai estar separado? Porque eu consigo substituir por você sabe por que razão ajo assim. Logo, essa dica facilita aí o nosso uso na hora de escrever a redação, porque é algo mais rápido, né? Eu estou escrevendo e eu quero resolver isso rápido, eu já consigo colocar essa ideia de razão do lado, então, perfeito, é o porquê separado. Mas não é a única ideia que a gente pode ter. Nós podemos ter também quando for o exemplo de pelo qual, ou pelos quais, pelas quais, pela qual, qualquer tipo de variação dessa, tá? Então, quando eu tenho uma preposição e eu tenho esse que, esse qual aí acontecendo também. Então, por exemplo, eu só sei as esquinas porque passei, é uma música. Esse porque passei, ele é separado por quê? Porque nós conseguimos substituir pelas quais. Então, aí no porquê separado, nós temos dois casozinhos. Ou a gente consegue colocar a palavra razão logo em seguida da palavra porquê, então ele já vão ser duas palavras separadas, ou então quando a gente consegue substituir por pelos quais, ou por qual, ou enfim, qualquer uma dessas variações, certinho? Então, a gente já tem isso em mente. Se eu consigo substituir por que, razão, show, porquê separado. Isso acontece também, gente, no caso em que eu tenho uma afirmativa e depois eu faço uma pergunta, por exemplo. Eu falo assim, ele não veio à festa. Por quê? Ele não veio à festa, ponto.
por que razão? A gente não consegue substituir? Conseguimos. Qual é a grande diferença dos primeiros exemplos que eu dei para esse de agora? O grande exemplo, gente, é que logo depois do porquê, a frase termina. E quando isso acontecer, não tenha dúvidas, já coloque o acento. Certo? Então, o porquê separado e com acento é quando a gente ainda consegue colocar a palavra razão do lado, mas a gente precisa colocar um ponto de interrogação logo em seguida, certo? Então, esse porquê separado com acento é quando nós temos esse caso de fim de frase. Já o porquê todo junto, ele vai substituir a ideia de causa, motivo, razão. Vocês vão lembrar lá da conjunção, certo? A gente tem aí o uso de conjunção causal ou conjunção explicativa, né? Em que me mostra a razão, o motivo para outra ação acontecer. Então, quando eu falo assim, será que você pegou o trem errado porque eu te dei a informação incorreta? Né? Então, será que você pegou o trem errado? Por quê? Esse porquê aí, ele não está, a gente não consegue substituir pela ideia de por que razão. Será que você pegou o trem errado? Por que razão eu te dei a informação incorreta? Isso não funciona. A gente tem aí a ideia de ter uma explicação, uma causa, certo? Então, esse porquê ele fica juntinho. Já o porquê, que é junto, mas ainda assim com acento, a gente vai substituir pela palavra motivo, certo? Então, eu falo, eu não sei o porquê você pegou o trem errado. Eu não sei o motivo de você pegar o trem errado, certo? Então, vamos fazer um resuminho aí. 4 porquês. O primeiro, separado e sem acento, significa que nós podemos ter duas variantes. Ou a gente vai colocar a palavra razão depois do porquê e ele vai funcionar perfeitamente. Ou então a gente vai colocar a ideia de por qual ou pelas quais e assim por diante e vai funcionar tranquilamente também, certo? Outra variante que nós temos é o porquê com acento, mas ainda separado. Ele vai funcionar igualzinho ao primeiro, em que eu coloco a palavra razão do lado, mas ele está em final de frase. O terceiro porquê é junto e sem acento. Ele vai me juntar ideias, conectar informações que vão me falar sobre causa, razão, motivo de uma ação acontecer para que a outra também se realize, certo? Então, é um porquê que é uma conjunção. Já o porquê que ele tem acento, ele é um substantivo. Normalmente, ele vem acompanhado pelo artigo o, certo? E a gente sempre consegue substituir pela ideia da palavra motivo. Então, você faz uma substituição de sinônimo, certo? Então, eu quero aí todo mundo fazendo exercício, acertando tudo, mas caso você erre e ainda tenha dúvidas, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Um beijo e nunca mais erre esses porquês. Tchau, tchau!